Homem-Aranha Sem Volta para Casa chega aos cinemas em dezembro e com certeza teremos Tobey Maguire e Andrew Garfield nesse filme. Mas apesar de serem o mesmo personagem, Tobey Maguire e Andrew Garfield tiveram várias diferenças interpretando o Homem-Aranha. Principalmente uma diferença que muda absolutamente tudo, e é o que nós vamos falar agora, então fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e por mais que o Homem-Aranha seja um só, aqui falando claro do Peter Parker, o personagem tem várias diferenças nas suas versões. E essas diferenças mudaram completamente o destino de cada versão do Homem-Aranha, e o Tobey Maguire foi o primeiro a interpretar o Homem-Aranha nos cinemas, e a adaptação era muito parecida com a dos quadrinhos. Já Andrew Garfield interpretou o Homem-Aranha em O Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha 2, mas a diferença é que a história era um pouco mais realista e um pouco mais sombria. O Peter Parker do Tobey Maguire, ele era o típico nerd, assim, mais retraído e tal, e tinha um grande amigo que era o Harry Osborn, além de ter um amor secreto pela Mary Jane. Já o Peter Parker do Andrew Garfield era menos tímido, mas era mais solitário, e ele acabou tendo uma atração muito forte pela Gwen Stacy. Mas o Peter do Tobey Maguire já sente os poderes das responsabilidades logo no início, quando ele não detém o ladrão lá que estava roubando onde ele estava lutando, e esse mesmo cara acaba matando o seu tio. Pega esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Minha polícia! Você podia ter acabado com o cara. Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Peter... Ali o Peter sente o choque e passa a ter as responsabilidades. E temos uma outra mudança relacionada a outra pessoa, que é a Mary Jane, que ele diz amar desde a infância, né? Tudo que ele se preocupa e faz durante o filme é sobre ela. A abertura do filme já é falando sobre ela. Tudo basicamente que ele fazia até aquele choque lá da morte do tio Ben era para impressionar a Mary Jane. Mas no final do filme ele se estabeleceu como Homem-Aranha e recebeu realmente o amor da Mary Jane. Mas aí pesou o poder das responsabilidades. E isso cria um final muito histórico até hoje. Eu não me lembro de um filme de super-herói ter um final tão histórico quanto esse. E não era quem eu achava que seria. Era você, Pete. Tudo que eu queria era dizer a ela o quanto eu a amava. Não posso. Não pode o quê? Falar. Contar tudo a você. Não importa o que a vida me reserve. Eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Mas aí vem aquele reboot do Andrew Garfield anos depois, e aí agora a gente vai entender a diferença e o que isso resultou. Nesse filme, Peter passa basicamente pelos mesmos problemas, os problemas básicos do Homem-Aranha. Ele é picado pela aranha radioativa, ele perde o tio Ben também assassinado. Meu Deus, meu Deus. Tio Ben. Chama uma ambulância! Tudo igual, mas agora a realidade é mais escura, é mais realista. E o personagem do Peter Parker também é diferente. Ele age completamente diferente do próprio Tobey Maguire. Até em relação ao Flash Thompson, as reações são diferentes. O Peter tem um vazio existencial maior, assim, e uma dificuldade muito grande de entender os poderes e responsabilidades. Não quer dizer que ele seja irresponsável, tá? Só que ainda não tinha caído realmente a ficha dos grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nesse universo temos uma personagem muito diferente da Mary Jane, que é a Gwen Stacy. E o Peter, na sua primeira oportunidade, já revela sua identidade para Gwen. O Peter do Tobey Maguire tem que esconder da Mary Jane, e essa é a grande diferença entre os dois universos do Homem-Aranha. A partir daí, o destino do Andrew Garfield vai ser completamente diferente do destino do Peter do Tobey Maguire. E durante a morte do Capitão Stacy, pai da Gwen, acaba acontecendo que ele fala pro Peter se afastar dela, para ele não envolver ela em todos esses problemas que o Homem-Aranha teria, para não levar ela junto nisso, porque o Homem-Aranha vai ter muitos inimigos. Entendeu agora?
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que acontece? O Peter do Tobey Maguire entendeu isso antes, então ele acabou se afastando da Mary Jane. O Andrew não. E as cenas finais dos dois filmes são bem parecidas. Por quê? Porque as duas são em um cemitério. Uma no enterro lá do Norman Osborn e outra no enterro do Capitão Stacy. Mas depois dessa cena do enterro, o Peter abre mão do seu maior amor, que é a Mary Jane, para poder ter as responsabilidades e também para proteger ela, né? No Espetacular Homem-Aranha não tem isso. Ele até tenta se afastar, mas não se afasta e não cumpre a promessa que ele fez ao pai da Gwen. Tem uma diferença aí, não sei se vocês estão entendendo. Um se afastou e o outro não. Entendeu o X da questão? Então o Peter do Tobey Maguire acaba sozinho e não envolve a Mary Jane nos problemas. Ela nem sonha que o Peter é o Homem-Aranha. Mas em um Espetacular Homem-Aranha, a Gwen sabe desde o início e ela acaba ajudando, auxiliando o Peter em todas as suas missões ali contra os vilões. Ela ajuda muitas vezes, inclusive ajudou contra o Electro. E é um pouco diferente porque a Mary Jane, ela era o interesse amoroso do Peter, mas ela acabava sendo sempre salva. Já a Gwen Stacy não, a Gwen Stacy estava ali para auxiliar. Então em Homem-Aranha 2, o Peter acaba se afastando da Mary Jane, mas no final ele ainda acaba conseguindo salvar ela, ele consegue salvar. Já em um Espetacular Homem-Aranha 2, a Gwen não se afastou, ela estava sempre com ele. E quando ele precisou salvar a Gwen, ele não conseguiu. Gwen? Ai. Ai. Olha só as consequências. Poxa, eu gostava tanto da Gwen, muito mais que a Mary Jane. Lamentável. E tudo isso porque ela estava ajudando o Peter. E a cena é muito forte, ele perdeu quem ele amava de um jeito muito terrível, né? É uma cena depressiva, é uma cena muito forte mesmo. E aí ele acabou se culpando por isso. Lembra do Capitão Stacy? Então o Espetacular Homem-Aranha muda pequenos detalhes que geraram grandes consequências na história do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Mas por enquanto era isso, pessoal. Até mais!